Oi, gente, nós estamos aqui no Colégio Fonseca Rodrigues para uma aula experimental de Química, porque a titulação é um assunto que amedronta os estudantes, porque muitos não conseguem fazer exercícios de titulação, e titulação é uma matéria certa de cair na prova do Enem. O que nós temos aqui? Nós temos uma solução ácida de ácido muriático que aqui na nossa escola a gente incentiva os alunos a usar materiais do dia a dia para a gente fazer as nossas experiências. Por quê? Porque química é vida, né? Se química é vida, ela está presente em todas as partes da nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa vai limpar o chão da casa dela, ela usa o quê? Ácido muriático. Então, nós compramos no supermercado o ácido muriático e colocamos aqui na bureta. O ácido muriático vem escrito no rótulo dele a concentração dele. Esse aqui, o nosso, é de 15%. Beleza. Aí eu peguei a soda cáustica e coloquei umas pedrinhas de soda cáustica aqui em água e fiz essa solução. O ácido muriático, ele está aqui na bureta, eu consigo verificar o volume dele, enquanto a soda cáustica, eu não sei a concentração dela. Então, a titulação, ela sempre vai ser utilizada quando eu tiver uma solução que eu conheço a concentração e outra solução que eu não conheço a concentração. Por quê? Porque ela é usada para descobrir as concentrações de algumas soluções através das reações químicas. Então, eu vou pegar a proveta aqui agora, vou medir aqui 50 ml dessa solução e vou transferir para o Erlenmeyer. Como isso aqui é uma reação entre um ácido e uma base, a gente sabe que pelos indicadores ácido-base, nós podemos verificar se uma substância é ácida ou básica através da coloração. E o nosso indicador ácido-base que a gente vai usar é o repolho roxo, que também a gente encontra em qualquer feirinha. Vocês estão percebendo que aqui nós temos uma base. O repolho roxo ele é um ótimo indicador ácido-base, porque ele consegue contemplar uma grande faixa do pH de uma substância. Então, nós temos uma solução aqui amarela. Nós vamos aqui colocar e vamos abrir a bureta aqui para começar a transformação. Quando ocorrer a mudança na coloração da solução, vai mostrar para a gente que aconteceu a reação de neutralização e eu vou parar de adicionar ácido. Então, o que aconteceu? Mudou a concentração. Pelo volume que foi gasto aqui na bureta, eu consigo descobrir qual que foi a quantidade de ácido que eu precisei para neutralizar essa solução básica. Então, aqui eu gastei exatamente 7 ml. Eu gastei 7 ml de uma solução a 15% massa por volume. Uma solução que tem concentração 15% massa por volume significa que eu tenho 15 gramas de HCl em 100 ml de solução. Se eu gastei 7 ml, eu vou ter quantos gramas de ácido clorídrico? Então, aqui nós encontramos que em 7 ml dessa solução de ácido clorídrico, nós vamos ter 1,05 gramas de HCl. Nós sabemos que uma reação de neutralização entre uma base e um ácido sempre vai produzir sal mais água. Então, nós vamos ter a produção de NaCl mais H2O. Sempre nós temos que verificar se a reação está balanceada. Nesse caso aqui, a reação já está balanceada. Então, pela reação química e pela quantidade de HCl que eu tenho, eu vou conseguir descobrir a concentração da solução de NaOH. Então, nós temos aqui. Daiane, você quer essa concentração em quê? Eu quero essa concentração em mol por litro. Então, eu vou vir aqui e vou retirar da reação a quantidade de mol de NaOH. No meu exercício, como a concentração é massa por volume, eu posso já retirar aqui a massa. Nós temos
1 mol de NaOH reagindo com 36,5 gramas de HCl. Se eu tenho 1,05 gramas de HCl, significa que eu tenho quantos mols de NaOH? Então, se eu tenho 1,05 mol de HCl, significa que ele reagiu com 0,028 mol de NaOH. Isso aqui que eu estou fazendo, eu já achei a concentração do NaOH? Não. Por quê? Concentração, ela sempre tem que ser dada em litro. Então, eu quero a concentração em mol por litro. A única coisa que eu fiz aqui foi achar a quantidade de mol. Agora, vamos relembrar o que a gente fez. Essa quantidade de mol que eu achei aqui de hidróxido de sódio, ela corresponde à concentração? Não. Porque a concentração, ela tem que ser dada sempre em mol por litro. E nós lembramos que a gente utilizou apenas 50 ml da solução que eu não conhecia a concentração. Então, essa quantidade de mol de NaOH, ela está presente em 50 ml e eu quero descobrir em 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. Então, eu vou ter uma concentração de 0,56 mol por litro. Então, recapitulando tudo que a gente fez aqui. Titulação, preciso de uma solução que eu tenho a concentração conhecida, outra solução que eu desconheço a concentração. A titulação vai ser usada para descobrir essa concentração. Sempre na bureta você coloca a solução que você conhece a concentração, no Erlenmeyer você coloca a solução que você está tentando descobrir a concentração. Pela reação química, você faz os cálculos estequiométricos e chega no valor da concentração. Por que essa aula é mara? Porque quando alguém te conta um bafão, você não estava presente no momento, você pode até imaginar o que aconteceu. Mas se você vê a cena acontecendo, provavelmente você nunca esquecerá. Aqui no Colégio Fonseca Rodrigues, as aulas de laboratório servem para isso. Para mostrar na prática para os alunos toda a teoria explicada dentro da sala de aula e assim produzir um conhecimento mais significativo. Boa prova e nos encontramos na próxima aula. Participando dessa aula de titulação, a gente consegue raciocinar melhor e os cálculos ficam mais fáceis na hora da prova com a ajuda dos experimentos realizados no laboratório. Essa aula agregou para mim devido à minha dificuldade na hora dos cálculos. A Daiane conseguiu elaborar muito bem essa aula e tirar muitas dúvidas minhas sobre a titulação, principalmente na questão das bases do ácido, que eu não havia entendido muito bem. Lendo meu livro, a Daiane tirou todas as minhas dúvidas.